Olá pessoal, estamos aqui voltando novamente para uma nova aula, onde eu vou demonstrar de novo para vocês a confecção de um planejamento digital no estilo tipo DSD, né? Digital Smile Design, do Christian Coachman, embora tenha algumas alterações. Então vou mostrar para vocês a sequência aqui de novo, já demonstrei numa outra aula, e agora já tem algumas fotografias já importadas, já pré-selecionadas aqui, e que nós vamos dar sequência no procedimento. Vocês estão vendo que essas fotografias já estão importadas aí no software, que é o software que normalmente eu uso para essas edições mais simples, o Lightroom. É como se fosse uma versão mais prática do Photoshop. Então, a partir da importação dessas fotos, eu vou agora selecioná-las e fazer uma edição bem rápida aqui no item de revelação, para que fique de acordo com o que eu preciso realmente da fotografia. Então, vou fazer alguns recortes, que são coisas mais simples. Se for necessário, nós vamos fazer algum tipo de edição que não tire as características originais da imagem, mas por enquanto somente os recortes. Então vocês estão vendo, diferentemente daquele outro caso que nós tínhamos demonstrado a vocês, esse aqui nós temos um protocolo reduzido de fotografias, então são bem menos fotografias do que o outro caso, e vocês vão ver que também é possível se fazer esse planejamento mesmo com um protocolo reduzido de imagens. É possível. Com outra, é lógico, nós temos mais informações. Essas fotos aqui não tem muita alteração para a gente fazer, elas estão bacanas, ó, não tem nenhuma correção importante de um lado, de outro. Agora aqui sim, eu vou recortar justamente para ficar somente a arcada da paciente. Ó, vamos puxar aqui, pronto, tá enquadradinho, já ficou enquadrado. Essa aqui eu tiro normalmente umas 2 fotografias dessa para assegurar que pelo menos uma esteja numa angulação melhor. É difícil a gente acertar exatamente a angulação, né? Então aqui nesse caso eu fiz até 3 fotografias, ó, em 3 ângulos diferentes, para que a gente faça o teste lá no momento de montagem das fotografias e decida qual é a delas que está melhor. Mas essa daqui está um pouquinho escura. Essa é a grande vantagem de você fotografar em RAW, e você mexe nas edições da imagem e tem quase nada de alteração, né? São imagens bem poderosas, né? Essa aqui é outra, vou corrigir aqui esse posicionamento. Tá legal. Essas outras é só para eu registrar as medidas, tá? Então nessa aqui eu gravei aí para que vocês vejam a dimensão do incisivo central dela, não está bem posicionada aqui nesse local, tá? Então é só para o registro do número. Então essa posição do paquímetro você precisa colocar no máximo diâmetro aqui, ó, no máximo tamanho, né, da circunferência dental. Então ela é certamente um pouco mais incisal do que o lugar em que eu estou. Então ela tem 8.7. A partir de agora nós vamos exportar essas imagens. Então vem aqui, seleciono todas, exporto. Aqui já está na qualidade que eu preciso. Então 300 pixels, a máxima qualidade. Então vai exportar tudo. E agora a gente aguarda fazer essa exportação aqui. São poucas imagens. À medida que tiver exportado, elas já vão sair lá no meu arquivo principal, né? Então já vou, ó, só esperando isso aqui preencher. Rapidinho ele se preenche, porque são poucas imagens, né? Aqui nós temos 20 imagens, ó. Essas 20 imagens rapidinho elas se exportam. Já vai encher aqui o quadradinho
e daí a gente já pode passar lá para inserção das imagens nesse arquivo. Esse é o arquivo que a gente tinha criado para a Bruna, daquele outro planejamento que fizemos, e agora aqui o software já joga as imagens já que estão editadas. Então eu vou pegar agora essas imagens e vou fazer a substituição lá naquele arquivo principal nosso. Então aqui vou direcionando as imagens, vamos lá colocar. Então, aqui se você vê, não, tá cortando a cabeça, às vezes não tá legal, você pode fazer uma correção, né, na onde você está trabalhando. Vamos ver aqui, ó. Então a dela são facetas cerâmicas, função estética e sorriso, facetas cerâmicas e PSI, prótese sobre implante no dente 12. Então vamos ver aqui, ó, contorno labial fino, vamos pôr médio, né? Existe. Vamos ver a exposição. Deixa eu ver aqui primeiro. Vamos ir preenchendo isso dela, ó. Então a distância interpupilar 54,2. Vamos corrigir aqui. 54,2. Vou pôr toda aqui, ó. Dentes com formas diferentes e cores diferentes também. Vamos ver como é o sorriso em relação à gengiva, se está equilibrado ou não. Sim, está equilibrado. É um sorriso de intermediário para baixo. Então, ó, existe boa exposição dental em repouso. Vamos ver o repouso como tá. Não, tá pouco, ó. Existe mais do lado esquerdo dela do que do lado direito. Então, existe pouca exposição dental em repouso e desequilibrada. Bom, expõe mais na esquerda, certo? Vamos só ajeitar aqui para ficar certinho para a gente ler. Contorno labial médio, sorriso equilibrado na região gengival, bacana, e incisivo central, largura 8,7. Vamos só conferir lá se é isso mesmo. Isso, 8,7. Incisivo central 11, né? Pronto. Então agora isso aqui já está legal, agora vamos substituir as outras fotos. Então de face, lábios relaxados, vamos lá. Essa daqui. Depois sorriso, deixa eu ver quantas, sorriso amplo. Então vamos pôr isso aqui. Sorriso. Agora um sorriso amplo. Maior. E a mais importante de todas, um sorriso com os dentes separados. Essa daqui, essas fotos de perfil nós não temos para esse caso, então eu vou tirar. Depois essas mais próximas, que agora é essa da exposição. Então, ali. Depois um pequeno sorriso. Agora um outro maior. Então vocês estão vendo que aqui não tem muito segredo. É ir substituindo as imagens. Essas imagens originais, elas já estão como um marcador de posição. Aqui é a programação que a gente já faz, né? Então já sai certinho. Já sai tudo correto, ó. Agora do outro lado, vamos colocar essa com a foto lateral. Essas fotos laterais são bem bacanas para a gente ver a mudança enorme que ocorre depois que você termina seu trabalho. Então, uma, duas e essa daqui.
Essa é uma foto importante para a gente ver aonde está o posicionamento dos dentes em relação à divisão de lábio úmido e seco, para que não fique exagerado. Então vou colocar 3 aqui desse outro slide, porque nós fizemos 3 imagens com angulações diferentes. E aí nós vamos substituir. Deixa só eu corrigir aqui, porque tem mais um pouquinho para o lado que não estava mostrando naquela outra, né? Vou diminuir, pronto, agora já está legal. Então vou tirar essas aqui, duplico essa, já está no tamanho correto, e agora substituo pelas outras, ó. Troquei por essa, viram a mudança de angulação, e essa última, observe a mudança de angulação da foto, olha só, mudou. Então, ó, angulação 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Aí nós vamos decidir qual delas ficou mais acertada. Agora essa imagem, que é uma foto lateral na região daquele implante. E essa outra aqui. Essas oclusais dessa paciente nós não temos. Depois vamos passar aqui, essas internas nós também não temos nesse caso. Então vou tirar aqui, e aqui eu vou colocar essa do registro, do tamanho da distância interpupilar, embora a gente já tenha feito, né, a anotação lá no início, só para a gente não se perder. E também essa última que nós fizemos. Então coloco todas essas imagens aqui, e aí já estamos praticamente prontos para fazer o planejamento, com as medidas e todas as fotos que nós precisamos. Então o próximo passo é a gente corrigir a inclinação da imagem. Então vou tirar essa daqui, pego lá aquela imagem do rosto, agora vamos ampliá-la e verificar se estamos certinhos no posicionamento que precisamos ou há necessidade de alguma correção de ângulo. Me parece, vamos ver aqui o seguinte, se eu inclinar um pouquinho para cá, isso, ó, 1 grau só foi o suficiente para a gente fazer essa correção dela. Olha que ela tá, diferentemente da Bruna, tá com a linha média certinha. Então aqui a gente conseguiu. Agora eu vou pegar essa imagem, vou duplicá-la e agora pego isso e aumento bastante para a gente colocar o sorriso aqui no meio. Posso tirar isso aqui, isso aqui, isso aqui, não vão me interessar mais por enquanto. Agora vamos ver qual daquelas imagens nos atende, né? Ó, vou pegar essa, vamos colocar aqui e diminuir o seu tamanho. Nós podemos fazer aqui algumas linhas que vão nos ajudar, nos orientar, né? Então eu pego essa linha, por exemplo, ó, vou botar ela de pontinha do canino a pontinha do canino. Ó, vamos colocar, vamos mudar aqui a cor, vou colocar uma corzinha aqui para ela de verde, por exemplo. Aumentar aqui um pouquinho a espessura. Ó, depois vou colocar uma linha bem no meio do central até o meio do outro central, que vai me ajudar também. Vou mudar a cor dessa daqui, vamos colocar ela roxo. Roxo tá ruim de ver, né? Vamos colocar então vermelho. Pronto, com essas aqui a gente já praticamente vai conseguir fazer essa visualização certinha. Agora vamos aqui, deixa eu diminuir esse negócio. Então, deixa eu pegar aqui, ó, a imagem, vou deixar ela quase transparente pra gente ver se consegue adaptar. Ó, tá parecendo que essa daqui vai estar numa angulação bem bacana, hein?
Tô ampliando, ó, praticamente bateu, ó. Ó que beleza. Então, acho que a chance dessa daqui ser a que nós vamos utilizar, a chance é alta. Faltando um pouquinho de largura. Essa daqui tá bem boa. Tá um pouquinho ruim aqui desse lado. Ó, vamos aumentando para que vocês vejam. Tá um pouquinho ruim do lado esquerdo da paciente. Mas o restante tá bem legal. As centrais e laterais já estão quase na posição certinha. Deixa eu ver se eu inclinar ela um pouquinho aqui. Se vai facilitar para nós ou se vai nos atrapalhar. Vamos ver aqui. Não, tem que ser do jeito que estava mesmo. Então, vamos voltar. Então agora esse central com a pontinha do outro central, pontinha. Pronto. Então essa é uma das imagens. Vamos ver agora, vou duplicar esse slide para a gente fazer o teste com outra imagem. Agora eu tiro, vou pegar essa segunda, Ctrl C, Ctrl V, agora vamos diminuir, eu aproximo e aqui no estilo, vamos chegar aqui e ver o que vai acontecer com essa. Estou acertando lá os centrais, ainda está pequenininho, vamos ver. Ó, essa eu acho que a angulação vai ficar bem diferente, né? Ela tá uma foto mais angulada de cima para baixo, olha só a diferença. Vou chegar aqui, olha, então tá bem diferente. Então, certamente essa daqui não vai poder ser usada. Vamos ver a última, essa daqui. Então, copiei ela, vou jogar lá, não precisa nem de eu duplicar o slide, que aquela última eu já deletei, vi que não funcionava. Vamos ver essa daqui agora. Fazendo o mesmo processo. Olha, agora ela ainda está grandona, vou diminuir. E vamos ajustando até que os centrais estejam na posição certinha. Agora olha a pontinha dos caninos naquela linha que nós fizemos. Se eu inclinar mais um pouco, ó, aí eu bato pontinha com pontinha. Essa daqui tá parecendo ser a melhor foto, ó. Tá batendo quase que perfeito a angulação dela. Então, deixa eu ver se os centrais estão na dimensão certinha. Me parece que sim. Essa tá a melhor imagem. Se eu voltar aqui, ó, vejam só. Então, vou deletar a anterior. E agora essa, sem dúvida nenhuma, é aquela que nós vamos usar. Portanto, agora eu vou pegar esse slide, eu vou apenas jogar essa imagem para trás rapidamente, só para eu poder desenhar o lábio dela rapidinho, para a gente saber aonde está a posição do lábio, visto que como não é um sorriso gengival, eu preciso dessa informação durante a fase do planejamento, para que eu não creia que é necessário fazer qualquer tipo de alteração gengival nesse planejamento desse caso específico. Então, eu já fiz um desenho do lado, agora eu volto essa imagem aqui original lá para trás, para aparecer novamente o que eu quero, duplico esse slide, vou para o próximo slide e deleto a foto
do rosto, porque ela não me interessa mais. Essas linhas aqui de orientação também não me interessam mais. Isso aqui eu não preciso. Deixa agora eu capturar isso aqui. Tem outras linhas que existiam ali por trás, mas não me interessam. Agora eu vou agrupar para que eu possa aumentar sem distorcer nada. Então aumento para um lado para o outro, beleza, desagrupar. Essa imagem está me parecendo um pouquinho escura. Deixa eu ver aqui. É porque eu não voltei ela pro original, né? Bom, então agora está tudo ok ali. Nós temos aqui por trás a régua. Vamos padronizar a nossa régua agora de acordo com a situação dessa paciente. Como nós vimos lá, deixa eu voltar aqui para que a gente observe, olha só. Ela tem 8,7 de largura do incisivo central número 11. Então vamos padronizar a nossa régua para atingir essa medida. Eu puxo então uma linha até o máximo do equador protético desse elemento, que é o que está nos servindo de base, e agora eu vou regular a minha régua até ficar com 8,7. Vamos ver se aqui dá. Vou posicionar a régua direitinho. Não, ainda estou em 8,5. Agora vamos ver, vamos posicionar. 8,7 perfeitamente. Então a régua agora está padronizada para esse caso clínico. Então aí vamos iniciar as nossas contas. A nossa primeira etapa, vocês podem seguir essa sequência de raciocínio aí lá no e-book de planejamento estético, quem já tiver ele. Então vejam que a nossa primeira conta é fazer a conta do que seria o ideal de largura do incisivo central, que vai ser igual a distância interpupilar dividida por, normalmente a gente começa a fazer essa divisão por 7. Isso aqui vai dar para nós, nesse caso, vamos pegar aqui, a distância interpupilar dela era 54,2. Então vamos pegar aqui, 54,2 dividido por 7. Isso dá 7,74, mas ela já tem 8,7. Então vamos verificar aqui, se a gente fizesse essa medida 54,2 por um divisor menor ainda, esse seria o menor de todos, olha só, 8,21, e ela já tem 8,7. Então, como nós estamos vendo aqui, essa é uma situação onde esse elemento está mais largo do que o que ele mereceria de acordo com a distância interpupilar dessa paciente. Portanto, eu posso planejar, caso seja plausível na situação clínica, a redução, né, tirando um pouquinho dessa distal aqui, por exemplo. Vamos ver se isso vai ser suficiente para essa paciente. Então vou botar aqui que nós fizemos a divisão por 6,6 e isso nos deu um valor de 8,2. Se nós fizermos 8,2, você se lembra que a linha média dela estava bacana. Então vamos ver aqui, 8,2, esse central teria que vir até aqui assim. Então parece que dá para ser feito. Eu vou só copiar aqui desse outro caso um quadradinho desse, facilitar a nossa vida. Já bota esse quadradinho lá. Olha só, não vamos fazer alteração gengival. Então eu chego aqui no 8,2. Se ele tem 8,2, a largura do incisivo central vai ser igual a 8,2 vezes 1,25. E isso vai nos retornar, vamos ver aqui, vezes 1,25. 10,2. Então vamos aqui, chegar aqui nessa posição.
e medir até o 10.2. Deixa eu ver aqui. Olha só, se eu colocar no 10.2, vejam que o aumento que eu vou fazer nesse dente é pequeno em relação a esse, e quando eu faço isso, vamos voltar lá atrás, eu vou continuar com essa deficiência na exposição dental dessa paciente. Portanto, veja que essa largura que nós acabamos calculando lá em relação ao comprimento ainda não parece estar legal. Só que o incisivo central ele pode variar. Isso aqui é uma conta de 80% na relação de comprimento para largura, mas eu posso também fazer essa conta considerando 75%. E aí é uma multiplicação por 1,33. Vamos ver o que acontece. 8,2 vezes 1,33. 10,9. Então agora vamos voltar lá na paciente e vamos chegar isso aqui em 10,9. Quando eu chego em 10,9, deixa eu trazer aqui. Aí nós praticamente equilibramos os dois incisivos centrais. Vamos fazer uma medida do outro incisivo central para a gente ver qual é a relação que ele está. Olha só, deixa eu medir aqui. Existe um pequeno desnível gengival, né? Então, existe um pequeno desnível gengival, que no caso dessa paciente não há necessidade agora de ser corrigido, apesar de existir esse desnível, mas o sorriso máximo dela não mostra esse pequeno problema, né? Então, olha, se eu observar aqui, ó, no sorriso máximo dela, ele ainda está tampadinho, então não há necessidade de fazer essa correção cirúrgica ali nesse momento. Esse dente está um pouco mais projetado para vestibular, talvez seja essa a causa de ter então ocorrido essa pequena alteração gengival de um para o outro. Mas não existe nenhum contato atrás, né? É só pelo posicionamento do dente mesmo. Aí vejam que aqui esse dente está com praticamente 10 milímetros e o outro vai ficar com 10,9. Então vou marcar aqui 10,9. Isso eu acho que vai ser suficiente para esse caso, desde que vamos medir a largura dele, nós não medimos. A largura desse incisivo, embora ele está um pouquinho escondido aqui por trás, né? Então na verdade ele deveria estar mais ou menos aqui assim, ó. Olha, essa distal, essa mesial está escondendo a outra mesial. Então ele está 7,9 por aí. Eu quero que os dois fiquem com 8,2. Então o que eu vou fazer? Vou destinar um pouquinho do que eu vou cortar desse elemento que está mais largo para esse elemento aqui, ó. Então, a partir daqui eu quero chegar até no 8,2. Vamos pegar essa aqui. Olha só. 8,2 dá até aqui. Então assim a gente consegue fazer esse equilíbrio da largura dos dois. Professor, mas ele vai ficar um pouco menos comprido, não obedecendo aquela relação perfeita que nós tínhamos. Se você fizer a medição aqui, ele dá quase 10,2, ainda está obedecendo a proporção que dá certo para o incisivo central, como nós calculamos, e o sorriso, olha a linha branquinha que está passando ali, aquela linha que eu desenhei o lábio. Então observem que mesmo que eles estejam desequilibrados, eu consigo fazer um sorriso bacana, né, bem feito, porque o sorriso dela é baixo. Então estamos tranquilos nesse ponto até o momento. Portanto, temos aqui para esse elemento, vamos fazer uma medida. Qual vai ser o acréscimo? Olha só, deixa eu ver, vai dar 0,7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,8 mais ou menos, né, de acréscimo. Então deixa eu pegar aqui, cadê onde nós estamos? Aqui, ó, coincidiu com esse outro. Então, vou jogar aqui, mais 0,8, que é o que nós precisamos. Ele vai ficar com, copiar, caramba, 8.2. Meus casos estão ficando com umas dimensões bem parecidas, ó. 8.2 e aqui com 10.9. E esse outro aqui também vai ficar com 8.2, só que nós vimos que ele vai ficar com 10. Né, para os dois terem um equilíbrio. Vamos só medir de novo para ter certeza dessa dimensão. É 10 certinho. 8.2. E aqui existe um decréscimo nesse elemento, né? Então eu preciso fazer essas anotações. Ó, deixa eu descer isso aqui. Aqui vai me atrapalhar se eu ficar com esse posicionamento aqui. Eu vou ter que diminuir o tamanho dessa letra. Então vou jogar ela um pouquinho mais aqui em cima. E esse aqui também lá em cima. Deixa eu diminuir o tamanho de todas essas letrinhas para não nos atrapalhar. Ó, aqui agora. Deixa eu puxar esse para cá. Pronto. Agora aqui eu preciso anotar o que eu quero que o protético retire desse elemento, né? Então, olha só, aqui eu vou ter uma perda. Deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5. Então, 0,04 mais ou menos. Então, mais 0,4. E é lógico, se do lado de cá é mais 0,4, do lado de cá é menos 0,4. Então o protético já sabe que vai ter que fazer um desgaste aqui nesse elemento e um acréscimo aqui nesse elemento. E do outro lado, vamos medir lá mais ou menos quanto que dá, ó. Acho que vai dar mais ou menos a mesma coisa, olha só. Então aqui é um outro acréscimo. Opa! Também de mais 0,4. Nessa regiãozinha ali, ó. Olha só. Já coloco aqui para ele saber. Inclusive, se você tiver, não tô na dúvida se ele vai entender isso aqui que eu tô colocando, bota uma setinha, ó. Então, eu vou colocar essa setinha aqui para ele saber, ó. E aqui vira ela para lá, ó. Pronto, já fica mais orientativo, digamos assim, né? Bacana, agora já temos o cálculo e aí eu vou passar para a largura do incisivo lateral. O incisivo lateral, ele vai ser, a sua largura vai ser igual a largura do incisivo central, 8,2 vezes 0,75, porque ele é 25% menos largo. Então isso aqui vai dar, olha, 8,2 vezes 0,75. Então 6,15. 6,15. Vamos para largura dos caninos. A largura dos caninos é igual, deixa eu pular uma linha aqui que depois eu preciso. A largura do incisivo lateral, né? Deixa eu pôr aqui I, L. E largura dos caninos é igual a 8,2
vezes 0,1. Opa, 0,9, porque ele é 10% menor. Então, 8,2 vezes 0,9 dá 7,38. 7,38. Agora eu preciso calcular o comprimento do incisivo lateral e o comprimento do canino. Então vamos verificar aqui as continhas. Deixa eu abrir aqui para a gente recorrer. Está em aulas. Estética. Ah, não, tá aqui, ó. Artigos. Planejamento. Aqui. Vamos abrir. Deixa eu chegar lá na imagem que mostra isso para nós. Ó. Então, para o incisivo lateral, eu multiplico por 1,44, para o canino 1,38, dando uma relação de 69% e 72%. Eu já vi aqui pegar essa formulazinha que eu já calculei, porque é mais fácil do que você ficar fazendo regra de 3, né? Então, para o incisivo lateral 1,44, vamos lá. Então, é 6,15 vezes 1,44. E para o canino vai ser 7,38 vezes 1,38. 1,38. Então vamos fazer essas continhas para a gente ver o que dá. Opa. 6,15 vezes 1,44. Então 8,8 de comprimento dos laterais seria o ideal. Vamos ver se dá certo para cada um deles. E para o canino, 7,38 vezes 1,38. 10,2. O canino pode ser no mesmo tamanho do que os centrais ou meio milímetro menor, então nós estamos dentro do esperado. Os laterais podem ser até 0,8 menores em cada uma das faces, o que dá mais ou menos 1,6 até 2 milímetros, né? De 1,6 a 2. Então nós estamos mais ou menos dentro dessa faixa aqui, aceitável para cada um deles. Então agora vamos transferir esse conceito lá dessas medidas lá para os elementos. Então eu vou pegar mais uma linha dessa, venho até aqui, visto que primeiro eu vou colocar esse quadradinho nos laterais, nós não vamos mudar a altura desses laterais em relação à gengiva. Então agora com a régua, ó, vou posicionar ali onde ele está. E agora coloco a minha reguinha e meço o comprimento 8,8. Então 8,8 ele teria que chegar aqui assim, ó. Olha só, 8,8 para esse lateral. Vejam que nesse 8,8 eu estou conseguindo um lateral que está menor do que o que ele já é. Já não temos exposição, então não está fazendo muito sentido um lateral com esse comprimento. Vamos ver aqui a distância que está dando. Ó, de 0 está quase 2 milímetros. Eu falei para vocês que normalmente é 1 milímetro menor do que o central. Então vamos equilibrar isso aqui. Ó, estou trazendo a minha reguinha aqui para ficar 1 milímetro. Então esse meu incisivo lateral, na verdade, tem que ficar pelo menos até aqui, senão vai ficar uma queda muito grande e fica feio. Portanto, vejam que nós fizemos uma conta, mas nós vamos aperfeiçoar essa conta para chegar numa dimensão aceitável. Então, vamos medir agora. Esse incisivo lateral vai ter que ter 9,7. Então, ó, 9,6 ali de comprimento, né?
E esse 9.6, isso daqui dá um aumento bem pequenininho ali, né? Dá mais ou menos 0,1 de aumento só que ele tem aqui nessa região. Deixa eu diminuir o tamanho também dessa letrinha, tá muito grande. Ó, 0,1 nesse local. E agora nós vamos colocar aqui também essas dimensões. Opa, peraí. Deixa eu diminuir essa aqui, não tá me atrapalhando pegar. Então pego aqui, duplico. Vou levar lá para o lateral. O lateral vai ter então 6. Vamos arredondar isso aqui para 6.2, né? 6.2. Deixa eu corrigir aqui. 6.2. E de comprimento nós ficamos com 9,6. 9,6. O outro lateral vai seguir esse mesmo padrão. Não há como a gente fazer a medida das larguras agora nesse momento, justamente pelo fato de que os dentes estão na curva do arco. E, portanto, se eu fizer essa medida, eu vou ficar incorreto em relação à largura. Então, eu acabo jogando aqui, ó, mais ou menos como ficaria a dimensão que eu gostaria. Vejam que está dando uma diferencinha um pouquinho no posicionamento espacial de um lateral para o outro. Não há problema nenhum em relação a isso. A gente está mantendo aqui, ó, uma diferença da borda do incisivo central até na pontinha, girando em torno do 0,8 que nós precisamos. Então estamos tranquilos. Vou só posicionar esse quadradinho aqui melhor. Pronto, aqui está certinho. Mantendo aquelas mesmas dimensões que calculamos aqui. Só que aquele outro lateral de lá, ele é mais curto um pouquinho. Portanto, ele vai ter que receber um acréscimo na região incisal um pouquinho maior. Então, ó, em torno de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em torno de 0,5 aqui nessa região. Nenhum desses acréscimos está ferindo o lábio, está chegando no lábio, porque se chegar a gente fica preocupado. Agora esse canino dela já é mais pontudo, então eu não posso aumentar de jeito nenhum, senão eu vou amassar o lábio dela. Olha só, nessa fotografia aqui dá pra gente visualizar isso bem direitinho. Olha, já está no limite da linha de divisão, os dois caninos. Esse incisivo está à frente e os outros estão no limite. Então eu tenho que tomar cuidado aqui, não posso aumentar esse canino em hipótese alguma. Se houvesse alguma necessidade funcional, eu teria que fazer trabalho tanto nos superiores quanto nos inferiores. E nos superiores fazer o trabalho principalmente por palatina para conseguir fazer esse desempenho dos guias. Então agora já está ok aqui, os meus laterais. Vou passar para os caninos. Nos caninos, vamos chegar aqui para eu ver a dimensão que esses caninos estão, de ponta a ponta. Ó, então os caninos a gente tinha calculado aqui para 10.2, eles estão até maiores, estão vendo? Ó? Tá quase 11. Então por isso que esses caninos dela tem essa ponta bem saliente ali. Essa ponta aqui é de resina, aquele outro lá, deixa eu ver como ele está de medida. Ó, tá quase no 11 também, né? Quase no 11. Vou tirar isso aqui. Então, vamos avaliar funcionalmente se é possível fazer alguma redução nessas pontinhas. Se houver essa possibilidade, nós faremos essa redução, porque esteticamente ficará mais agradável. Caso não seja possível, nós vamos apenas direcionar essas pontinhas desses caninos para dentro, porque esses caninos estão abertos, ó. O longo eixo deles está nesse sentido. Olha só, aberto, e ele teria que ser assim, ó, para ficar mais bonito, harmônico, suave, de acordo com os eixos corretos dos dentes posteriores ao central, né?
Então, todo dente que vai atrás do incisivo central sempre se inclina mais o seu longo eixo para distal. Vou pôr esses quadradinhos aqui, de maneira que nos orientem. Olha só, os dois caninos, vocês viram, estão com dimensões bem semelhantes um ao outro. Vamos verificar lá no sorriso dela, olha só. Esconde lá atrás, esconde aqui. Então eu posso, vejam que esse canino está nos atrapalhando, né? Porque ele está no eixo incorreto e a ponta muito acentuada. Então eu vou solicitar uma pequena remodelação dessa pontinha para a gente tentar conseguir fazer um trabalho interessante, que eles fiquem mais ou menos na mesma dimensão do central. Vocês viram que tem um central nosso que está com 10.9, então eu vou tentar trabalhar esse canino para 10.5. É uma pequenina redução que pode fazer uma diferença muito importante, desde que isso não tenha prejuízo funcional. Então é o que nós vamos certificar que possa acontecer. E isso só tem como a gente fazer essa avaliação se você tiver os seus modelos montados no articulador, ou se você tiver... Eu já tinha até colocado ali. Pera aí. Ou se você tiver no seu paciente, fazendo as análises direto no seu paciente, né? Então vamos colocar aqui, ó, 10.5. Deixa eu certificar lá, que eu acho que eu não... Opa, não deixei o 10.5 direitinho. Deixa eu ver aqui, tá, 10.5, perfeito. Então 10.5 dos dois lados. Então vou corrigir aqui, ó. Vou deixar 10.5, 10.2 acho que é muito, é uma redução muito grande da ponta desses caninos. Então aqui, aplico. Vamos lá. 10.5 e de largura. A ideia é fazer 7, vou arredondar também para 7.4, 7.3, né? Já que eu estou diminuindo também o seu comprimento. Vamos transferir esse lá para o outro lado. Aqui. 7.3. Aqui nós temos uma redução. E aqui também nós temos uma redução. Vamos medir quanto que dá essa redução para a gente fazer as anotações. Então aqui dá uma redução de 0,4. Esse aqui eu posso copiá-lo. Chego aqui. Vou colocar aqui então. Menos 0,4. E aqui provavelmente deve ser mais ou menos a mesma coisa, ó. Em torno de 0,4 também. Então, vou colocar aqui, ó. Para que a gente não tenha dúvidas na interpretação de quem for fazer o encerramento, caso não seja você, eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor da letra. Observar que nos locais marcados com o sinal de menos é para desgastar, ao invés de acréscimo de cera, permitindo correção do sorriso. Pronto. Então já fiz as minhas anotações e agora o nosso planejamento está prontinho.
De acordo com isso daqui, eu posso duplicar, posso pegar esses formatos dentais aqui. Ó, vamos pegar aqui esses formatinhos, Ctrl C, vou transferir lá para ela. Já dupliquei, então aqui nessa imagem eu vou deletar todos esses números para não ficarem atrapalhando na nossa visualização. Vejam só, eu mantive os dentes arredondadinhos, são aqueles que mais agradam as pessoas em geral e também o público feminino. Então vamos colocar, deixa eu tirar aqui essas marcações, Ctrl V. Vou agrupar só para facilitar o ajuste aqui das dimensões. A gente ir enquadrando direitinho. Ó, mais ou menos enquadrei eles. Agora eu desagrupo e vou ajustar cada um para chegar na sua dimensão final perfeita. Então fica legal. Agora esse outro até aqui, ó. Ajustei, tá bacana. Agora o lateral, diminuo aqui um pouquinho. O canino, vamos jogar ele aqui, vou puxar ele aqui. O outro lateral e o outro canino, vamos ver se tá lá na altura certa. Não tá. Subo um pouquinho. Volto, chego aqui, vou colocar mais dois ali, porque nós vamos fazer esse trabalho também em premolar, né? Então só para a gente ter uma noção do posicionamento espacial ali também do premolar. Ó, chegando até aqui assim. E também do outro premolar. Normalmente a gente faz esse planejamento até na região dos caninos, né? E depois segue a curvatura do arco, se você for fazer o trabalho nos demais elementos lá atrás. Então, para dar uma orientação ao seu protético, ou mesmo a você, caso seja você que vai encerar. Deixa eu tirar isso aqui, tiro esse outro também, tiro esse. Vejam só, agora eu vou duplicar essa imagem. Vou tirar aqueles quadradinhos que às vezes atrapalham a nossa visualização. Então, tiro aqui os quadradinhos. E a partir daqui eu vou pegar de novo aquele sorriso dela. Passo ele para cá. Deixa eu tirar esse. Agora eu vou copiar essa turma inteira e vou enquadrar ali novamente no sorriso dela. Deixa eu tirar isso, não me interessa, isso não me interessa, isso não me interessa, nem isso me interessa. Ctrl V. Vamos agrupar só para facilitar a gente fazer esse redimensionamento aqui. Acho que eu não deveria ter tirado essa imagem aqui, que ela vai me ajudar no posicionamento. Deixa eu colocar ela lá. Ficar no mesmo tamanho, né? Senão eu não consigo. Ó, vamos aqui. Bom, aqui já tá legal. Então eu posso deletar isso. Agora vamos desagrupar. Deixa eu ver se nós estamos na posição certa. Ó, não estamos. Então vamos selecionar aqui todo mundo. Vou tirar isso aqui eu não quero. Selecionar todo mundo. Agora eu vou chegar no local certo, ó. Vejo o lado dela, tá tudo ok. Então tá beleza. Posso deletar isso aqui. Posso deletar isso aqui também. Tô vendo um tracinho aqui por trás. Deixa eu tirar isso.
Isso. Pronto, temos aí então o nosso planejamento. Essas linhas estão muito grossas, deixa eu diminuí-las, que fica mais fácil da gente observar. Um grande abraço a todos vocês, ativem aí as notificações do canal para que vocês possam sempre serem informados a respeito de novas aulas, novos tópicos que vamos sempre colocando usualmente aí no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!